Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir à batalha do canal Zé dos Animes. E a batalha de hoje é muito interessante, que no caso é Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen versus Akatsuki de Naruto Shippuden. E galerinha, eu não entendi realmente se vai ser o Satoru Gojo versus toda a Akatsuki de uma vez, mas eu creio que não. Eu creio que ele vai colocar no caso batalhas individuais do Satoru Gojo versus os membros da Akatsuki. E eu sei que você provavelmente deve estar achando que a Akatsuki, os membros da Akatsuki vão ganhar de lavada, mas eu não tenho tanta certeza assim não, tá? Isso porque o Satoru Gojo tem uma defesa que é praticamente perfeita, que no caso é o Mugen, o ilimitado. Aquilo ali é difícil de passar, então eu realmente estou curioso para saber quem vai conseguir vencer aqui o Satoru Gojo e como vão vencer o Satoru Gojo. E bem, se você for novo no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho e sem muita relação. Bora para esse vídeo. Imagina você colocar frente a frente uma criança cujo nascimento mudou drasticamente o equilíbrio do próprio mundo e se tornou o feiticeiro mais forte da era moderna de Jujutsu Kaisen contra uma organização criminosa cujo poder destrutivo e político está só tem rank S das maiorias das aldeias do universo de Naruto. De um lado, Satoru Gojo, o feiticeiro abençoado. Do outro, os 11 shinobis da Akatsuki, com poder suficiente para derrotar bijus, bestas gigantes criadas a partir do Jubi, enorme criatura lendária que no passado precisou ser selada por duas figuras consideradas deuses do mundo shinobi, Hagoromo e Hamura, colocando essas duas forças uma de frente para outra, fazendo uma colisão entre mundos entre Jujutsu Kaisen e Naruto. Quem se sairá melhor? Quais dos membros da Akatsuki o Gojo venceria? Assiste esse vídeo até o final para descobrir. Galera, antes de iniciar as análises de combate de fato, primeiro vamos às condições de batalha. Esse vídeo irá levar em consideração um universo neutro e portanto decidir que as energias das duas obras seriam igualadas, ou seja, efeitos da energia amaldiçoada poderiam ser aplicados contra chakra e vice-versa, já que então já começou a dar ruim pro Satoru Gojo, porque se as energias são equivalentes, né, Genjutsu já começa a se tornar um problema, mas bora ver como é que isso vai se desenrolar. Acredito que essa seja a forma mais justa de se analisar personagens de histórias diferentes. De forma geral, realmente, usar o universo neutro e botar as energias equivalentes realmente parece ser a forma mais justa, né? Assim vamos de forma rápida entender as principais habilidades do personagem central do vídeo, o Satoru Gojo. Ele nasceu com a técnica herdada do seu clã, o Ilimitado, em uma condição muito especial do mundo Jujutsu, os 6 olhos. Duas coisas que dão ao Satoru Gojo uma vantagem analítica e visual contra a maioria dos oponentes, incluindo a capacidade para gerar energia amaldiçoada sem fim que permite usar sua técnica ao máximo. Técnica essa que concede a ele um controle a nível atômico do espaço, usando diferentes aplicações, como força de atração e repulsão, e um conceito matemático que o torna praticamente intocável, o infinito. Além disso, ele tem um flash negro, que é um fenômeno que ele não controla, mas que quando acerta ao aplicar energia amaldiçoada dentro de um intervalo muito curto de tempo após um golpe físico, ele cria um poder destrutivo de golpe com a potência de 2,5, ou seja, se ele dá 100 de dano com um murro, ao acertar o Black Flash, o dano será 100 elevado à potência de 2,5, que no caso seria 100.000. Outro ponto é que outras habilidades deles são a técnica amaldiçoada reversa, que permite curar ferimentos de todo tipo, até mesmo amputação de membros, e pode usar o domínio simples, que é uma técnica capaz de resistir à expansão de domínio, mas que também pode ser usada para mitigar danos de ataques comuns, assim como o Kusakabe fez contra o Sukuna, já que esse tipo de técnica é basicamente uma técnica de barreira, assim como a emoção da Lotus Decadente, que é uma técnica anti-domínio que é usada somente por membros de clãs nobres, como é o caso do clã dele, o clã Gojo. E claro, ele também pode usar sua expansão de domínio, o vazio ilimitado, que faz o inimigo receber uma quantidade colossal de informação no cérebro, ao ponto de deixá-lo paralisado e causar danos cerebrais que em pessoas comuns, mesmo quando foram atingidas por 0,2 segundos, passaram 2 meses em coma. Isso nos permitirá ter uma ideia geral dos poderes. Na real, eu acho que foi 6 meses, não foi não que eles ficaram sem poder, enfim, antes de voltar para a sociedade, não sei. Tem um tempinho já que eu li, mas é um bom tempo realmente para quem fica 0,2 segundos na expansão do cara. Poderes que ele pode usar e que os membros da Akatsuki teriam que superar. E também como talvez você não faça ideia de como seria o combate entre o Gojo e a sardinha de Naruto, vulgo Kisame, mas iremos analisar agora. Kisame é muito forte e passou por várias experiências diferentes ao longo da sua jornada como shinobi, e ainda mais com a Akatsuki, o que o torna um ninja muito capaz ao ponto dele ser chamado de biju sem cauda, simplesmente uma aberração. Sua manipulação de água é muito
muito forte, e a sua habilidade de invocar tubarões onde quer que ele queira é simplesmente mortal. Mas talvez uma das suas capacidades que seja mais perigosa para o Gojo é a sua absorção de chakra através do uso da sua espada Samehada, algo que pode fazer muitas pessoas questionarem o seguinte: mas ele não precisa tocar o inimigo para absorver chakra? Como ele tocaria o Gojo se existe um infinito entre ele e o Kisame? E aí é que entra um ponto muito importante. A luta do Kisame contra o Killer Bee, o vilão conseguiu retirar o manto de chakra do Hachibi apenas por estar próximo a ele, algo que talvez fosse possível para Samehada absorver a energia do ilimitado do Gojo, já que chakra e energia amaldiçoada estão sendo igualadas aqui. Ou seja, o efeito que a Samehada teria no chakra poderia ser aplicado na energia amaldiçoada, o que permitiria o Kisame absorver a energia ao ponto do infinito ser desfeito, já que o Gojo não teria energia suficiente para produzi-lo, o que praticamente seria um checkmate para o feiticeiro. Mas antes de bater o martelo, é importante analisar o seguinte: os 6 olhos aumentam a eficiência do Gojo em economizar energia, o que permite que ele nunca fique sem energia em situações normais de combate. Porém, como ele se sairia com uma habilidade que literalmente suga sua energia? Naruto, a Samehada foi capaz de absorver níveis absurdos de chakra de um Abiju em 1 ou 2 golpes, e levando em consideração que ele controla o seu gasto e não a quantidade que é absorvida, é bem provável que o impossível aconteça e o Gojo tenha sua energia completamente sugada e deixe o caminho aberto para o Kisame acabar com ele, se ele não fizer algo a respeito antes disso acontecer, já que no geral os personagens de Naruto têm velocidade e tempo de reação maior que os personagens de Jujutsu Kaisen, embora o Gojo possa igualar isso com o seu teleporte e os 6 olhos, já que ele consegue processar informações insanamente rápido, ao ponto de 30 minutos serem equivalente a 1 minuto na sua mente. E por isso eu acredito que tanto nesse combate quanto nos outros, grande parte do conflito pode se encerrar a partir da definição de se os membros da Akatsuki podem ou não ultrapassar o infinito, embora o Gojo ainda tenha. Na minha opinião, tudo se resume a isso. Se o cara tiver a condição de anular o infinito ou de burlar o infinito de alguma forma, ele obviamente vai ganhar. Se ele for mais poderoso de forma geral, tem mais poder bruto, enfim, mas tem uma técnica super apelona, mas não conseguir passar por ilimitado, é inútil, cara. Não vai conseguir gerar dano no Gojo. Então, é complicado isso daí. Uma carta na manga que poderia fazer ele virar o jogo, mas veremos isso mais à frente no vídeo. Então já comenta aí quais membros da Akatsuki vocês acham que venceriam o Gojo e quais não vencem, porque além da sua carta na manga, Gojo poderia usar suas técnicas azul, vermelho e roxo contra o Kisame, mas o problema é que além de conseguir desviar, o Kisame ainda poderia usar essa Samehada para absorver a energia amaldiçoada das técnicas antes que elas pudessem acertá-lo. Porém, com a carta na manga, a expansão de domínio, a coisa muda de figura, porque com o vazio ilimitado em seu arsenal, ao perceber que a sua energia está sendo sugada, é provável que o feiticeiro não fique parado e expanda seu domínio. E aqui, se pegar, mesmo que o Kisame possa absorver a energia do domínio, não vejo como ele evitar o acerto garantido da expansão, o que deixaria o Kisame paralisado e deixaria espaço para o Gojo finalizar o combate. Isso porque não levei em consideração que com 6 olhos, que dá ao Gojo a capacidade de entender a técnica dos outros sem que eles mesmos digam algo, é provável que ele já soubesse da capacidade de absorver chakra da Samehada. Então é possível que ele tentasse expandir o domínio logo de cara. Então, por mais que o Kisame seja mais poderoso que o feiticeiro e em combate direto pudesse vencê-lo, a expansão de domínio seria algo que ele não teria como escapar. Claro, ele poderia usar o Bakusui Shouha, o jutsu que cria uma grande cúpula de água para moldar o campo de batalha ao seu favor. Porém, o Gojo poderia fugir com seu teleporte de longa distância, então ele poderia sair da cúpula tranquilamente. Porém, vamos seguir para o próximo personagem, o Chihei Itachi, que claramente... Então aqui ele deu a vitória pro Gojo ou pro Kisame? Eu fiquei meio aberto, porque primeiro ele falou realmente que o Kisame poderia ganhar, usando aquela estratégia lá de pegar, como é que posso dizer? Usar a Samehada para, no caso, absorver o Mugen, porque, enfim, é baseado no chakra, como tá equivalendo as energias, como tá considerando as duas energias a mesma coisa, e depois ele falou esse final aqui. Eu acho que ele meio que deu a vitória pro Gojo aqui no final, ou ele deixou em aberto? Não entendi realmente, não. Mas as duas possibilidades eu vejo realmente como possibilidades sensatas, tá? Se o Kisame realmente for pego na expansão de domínio do Gojo, não tem o que fazer. Ele ia ficar paralisado, enfim, ia tomar não sei quantos anos de informação, ia ficar à mercê do Gojo, ia perder. Mas também tem essa possibilidade que ele falou lá do começo da luta, de, no caso, o Kisame basicamente drenar a energia do Gojo nas primeiras passadas de espada que ele jogar. E sem energia amaldiçoada, não tem expansão de domínio, não tem técnica nenhuma, basicamente, que o Gojo possa usar. Vai levantar um debate bastante interessante. Os 6 olhos poderiam fazer o Gojo sair do... Ó, agora vem Itachi. 6 olhos versus Sharingan. E aí, galera?
o Genjutsu do rei dos fanboys de Naruto? Bom, os 6 olhos do Metadinha permitem que ele veja a energia amaldiçoada de uma maneira que os olhos normais de Jujutsu Kaisen não são capazes, o que nessa ocasião faria ele enxergar o fluxo de chakra do Itachi, já que as energias estão igualadas, e isso aumenta a capacidade dele perceber o tempo e coisas ao seu redor de uma maneira extremamente avançada e, de um modo geral, refinar sua capacidade de manipular e controlar a energia amaldiçoada, algo que dentro de Jujutsu Kaisen torna ele quase que impossível de ser pego por alguma habilidade, exceto das formas como o Sukuna mostrou no combate dos mais fortes, como o corte que corta o mundo, a expansão de domínio e o Mahoraga. Mas claro, isso é dentro de Jujutsu Kaisen, que não tem uma habilidade ocular tão poderosa quanto o Sharingan, que afeta a mente dos inimigos. E aí vem a pergunta: os 6 olhos seriam capazes de fazer o Gojo perceber que está em um Genjutsu para conseguir sair? Os 6 olhos, devido à sua natureza e por não enfrentar personagens que usam técnicas ilusórias, realmente não desenvolveu esses talentos. Isso não quer dizer que o Gojo não possa ter uma certa resistência, mas toda vez que o Gojo lutou com alguém, não houve um exemplo em que ele precisasse ter resistência a habilidades baseadas em ilusão. Fora que isso pode ser levado em consideração para Genjutsus comuns, mas imagina para Genjutsus extremamente roubados como o Tsukuyomi, que tem a capacidade. Eu até acredito que no caso o Gojo conseguisse perceber ilusões básicas, tipo aquelas ilusões que realmente se manifestam, digamos, no campo de batalha, que nem, por exemplo, aquela que a Kurenai usou, que tipo fica meio que visível no ambiente. Esse tipo de coisa eu acho que seria simples para ele conseguir enxergar. Agora, o tipo de ilusão que o Itachi usa com o Sharingan, aí acho que já não daria certo. Por quê? Porque no caso, essa ilusão que o Itachi usa acontece na cabeça da pessoa, tá? Muitas vezes a pessoa tá paralisada ali no caso, ela tá só parada, enquanto tá tudo rolando, toda aquela luta tá rolando só na cabeça dela, enquanto ela tá ali paradinha. Ou às vezes ele deixa a pessoa, no caso, ficar interagindo com a ilusão no mundo real que nem um bobo, mas ainda assim a ilusão tá acontecendo só na cabeça dela. Só a pessoa que tá vendo a coisa, mas no mundo real não tem nada. E se no mundo real não tá acontecendo basicamente nada, não tem como, digamos, o 6 olhos ver a energia amaldiçoada, não tem como ele ver o chakra que tá na região, porque tudo tá acontecendo já na cabeça dele. Então, ilusões normais, eu creio que sim, os 6 olhos conseguiriam perceber e o Gojo conseguiria de alguma forma sair. Agora, ilusões Sharingan, principalmente do Itachi, aí acho que já é outro nível, não dá, porque a ilusão já acontece na própria cabeça dele. Os 6 olhos não ia fazer muita diferença, entendeu? Digamos que ia ser uma pessoa normal, porque ele não ia ver, digamos, a energia amaldiçoada em si, o chakra em si. Ele, no caso, ia ver o resultado da ilusão que o Itachi estava aplicando nele. E isso já é na própria cabeça, então 6 olhos é irrelevante nessa situação. De arrastar a mente do inimigo para um mundo mental onde o usuário tem total controle sobre o tempo, gravidade, espaço e noções como vencer ou perder, tornando a técnica impossível de resistir e deixando o usuário livre para manipular as circunstâncias que podem causar um colapso mental na vítima. Isso torna corpos capazes de destruir pedras ou rápidos como um relâmpago totalmente inúteis, algo que, por exemplo, afetou Kakashi, que também podia resistir a Genjutsu devido ao seu Sharingan. Ou seja, se um personagem que já mostrou resistência a técnicas mentais caem facilmente nesse jutsu, dirá um personagem que nunca mostrou essa capacidade. Mas claro, vamos dizer que por algum motivo o Gojo conseguiu sair de um genjutsu normal. O Itachi ainda é um grande combatente corpo a corpo e tem jutsus extremamente poderosos, roxo, vermelho, azul. Todas essas técnicas poderiam ser defendidas pelo escudo do espelho Yata do seu Susanoo, que é capaz de repelir qualquer forma de ninjutsu, o que seria equivalente às técnicas inatas, já que novamente as energias estão igualadas. E aí você pode pensar, como Itachi passaria pelo infinito do Gojo? Bom, ele teria basicamente 2 formas. A primeira é talvez a mais polêmica, e seria com a espada de Totsuka, que é descrita como arma espiritual, ou seja, não se enquadra dentro das coisas que o Mugen do Gojo consegue impedir. E olha que até mesmo o fogo ele conseguiria impedir que chegasse até o feiticeiro. Porém, levando em consideração que as maldições são espíritos, o Gojo consegue impedir que elas atinjam ele, existe sim uma possibilidade da espada de Totsuka não conseguir ultrapassar o infinito do Gojo. Mas me diz aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso, porque a segunda forma dele vencer o Gojo seria simplesmente colocando ele no genjutsu, deixando ele paralisado, o que provavelmente iria desativar a técnica inata dele e deixar caminho livre para o Itachi vencê-lo. E isso porque eu não mencionei o Izanami e o Izanagi. Claro, a gente ainda pode lembrar da expansão de domínio do Gojo, só que diferente do Kisame, o Itachi poderia simplesmente colocar o Gojo no genjutsu, antes mesmo que ele expandisse seu domínio. Afinal, basta olhar nos olhos do Uchiha que é fim de jogo. O Itachi sempre tem esse trunfo, que no caso é que o estilo de luta dele é esse. Quem realmente assistiu sabe que ele já começa as lutas apelando com genjutsu. Ele não vai esperar pra ver o que o cara tem de melhor pra usar, que nem outros personagens. Ele só quer saber de finalizar o máximo possível. Ele é objetivo. E no começo ele já apela usando o genjutsu. Dando a vitória sim pro Itachi, mas como o Orochi...
Bem, aqui eu acho que ele esqueceu de falar de um ponto importante pro Gojo, que no caso é que boa parte da história o Gojo anda vendado, tá? E os genjutsus do Itachi são genjutsus visuais, entendeu? Ele precisa, no caso, ter contato visual, tipo, a pessoa precisa olhar ele por menos um segundozinho ali pra ele conseguir lançar a ilusão. Seja pelo genjutsu do dedo, seja pelo genjutsu do corvo, ou os genjutsus normais que ele usa pelos olhos, entendeu? Então eu acho que seria no mínimo interessante aí ele ter mencionado o que o Itachi poderia fazer se fosse numa fase que o Gojo tava, no caso, usando a venda, porque nem sempre ele luta tirando a venda. É uma coisa importante de se falar. Mas de forma geral, o que ele falou ali faz total sentido realmente, considerando que as duas energias são equiparadas. Bora ver o que ele vai falar aqui do Orochimaru. Orochimaru acho que não vai levar não, hein? Orochimaru se sairia contra o Gojo, seria o combate do intocável contra o imorrível. Fato é que o Orochimaru realmente não tem muito em seu arsenal que seria capaz de causar danos no Gojo. Verdade. Infinito. Embora ele também possa repelir vários dos seus ataques, e prova disso é que ele foi capaz de resistir a vários ataques do Naruto na forma de 4 caudas, o que mostrou uma habilidade de regeneração insana dele, e também os seus portões que foram até mesmo capazes de e muita resistência também. O Orochimaru pegou um tapão já do Naruto, acho que uma cauda era duas, acho que era só uma mesmo. Enfim, já tava com o manto já da Kyuubi, nível 1, pelo corpo, deu um tapa na cara do Orochimaru, ele saiu rasgando floresta dentro e voltou como se nada tivesse acontecido. Então o cara é bem resistente. Porrada em si, tem que ser uma baita porrada, um baita dano físico pra realmente conseguir nocautear ele, porque se não for, ele vai voltar ou ele vai resistir. Bloquear uma Bijudama, o que indica que sim, ele conseguiria evitar o roxo, o vermelho ou o azul com isso. Porém, talvez a melhor aposta do Orochimaru fosse usar o Edo Tensei para invocar os Hokages, que nesse momento não me vem à mente como a maioria deles poderia fazer algo para tocar o Gojo, mas levando em consideração que o terceiro foi capaz de selar os braços do Orochimaru, o que impediria ele de selar os olhos do Gojo, que tem grande influência na eficiência do ilimitado? Absolutamente nada. Isso faria com que o Gojo tivesse um gasto enorme de energia e eventualmente tivesse que desativar o Mugen, e aí nesse momento ele estaria derrotado, porque os Kages são extremamente mais poderosos que ele. Algo que, bom assim, faria o Orochimaru vencer? Faria. Porém, tecnicamente não seria sozinho. Mas aí vai de você nos comentários o que pensa sobre o assunto, porque seguindo iremos para o Sasori, onde o... Cara, eu não acredito que o Orochimaru tenha nenhuma forma de passar pelo ilimitado não, tá? Eu creio que, tipo, ele daria uma boa luta com o Gojo, mas por fim ele não teria meio de realmente finalizar. Eu creio que ele não consiga passar pelo limitado. Sem passar pelo ilimitado não tem como ganhar do Gojo, minha opinião. Gojo seria um dos piores adversários para ele, mesmo que o Shinobi seja mais poderoso que o feiticeiro, porque o membro da Akatsuki simplesmente não tem como ultrapassar o Mugen e não faria danos no Gojo. Sério, acompanha comigo que é até bizarro. Realmente, o foco principal do estilo de luta do Deidara é justamente usar, no caso, veneno nas marionetes dele. Ou seja, precisa ter contato, precisa ter corte. De alguma forma, o veneno tem que tocar na pessoa, na corrente sanguínea da pessoa para fazer efeito. Mas como o Gojo é intocável, então basicamente qualquer coisa que o Deidara tentasse ali, que o Deidara não, que o Sasori tentasse, não iria dar certo, né? O Sasori tem 100 marionetes, e isso provavelmente é algo que dá grande vantagem a ele no mundo de Naruto, até mesmo contra Kages, embora ele tenha perdido para Sakura junto com a Tio. Só que, por ser um ataque físico, simplesmente não atingiria o Gojo. Pode vir 100 marionetes na direção do Gojo, que ele vai ficar desse jeito aí, de boa, parado, não vai dar nada pra ele. Algo que vale a pena comentar nesse ponto, que eu poderia já ter falado antes, é que ao contrário do que muita gente pensa, o infinito não depende da percepção do Gojo, porque após o seu despertar, um arco que conta o seu passado, fica automático, né? Que o Mugen se torna automático, para não ter perigo do Gojo ser pego de surpresa, como foi com o Toji. Então, por mais que o Sasori seja mais rápido, é improvável que consiga tocar o Gojo. E outro ponto é que, devido aos seus olhos, o Gojo saberia instantaneamente que o Sasori estaria dentro de um boneco e tomaria medidas drásticas como ativar sua expansão de domínio, cujo qual o ninja não tem resposta para evitar receber o dano ou escapar. Então por isso que aqui o Gojo venceria, já que eu falei... E embora vocês falem que o Sasori não tinha cérebro, então a expansão de domínio não iria funcionar nele. Ele realmente não tinha cérebro, só tinha aquele núcleo, mas de alguma forma aquele núcleo emanava consciência do Sasori, a mente dele estava ali de alguma forma. E tudo que o Muryo Gosho precisa, a expansão de domínio do Satoru Gojo precisa, é realmente que a pessoa tenha algum tipo de mente. Se ela tiver mente, vai ser afetada. Isso porque tudo que cai dentro da expansão do Satoru Gojo realmente vai ser afetado. Além de que ele pode mudar, no caso, as regras da barreira dele para afetar literalmente tudo que está dentro da barreira, seja coisa viva ou coisa que não está viva. Então, realmente, a expansão de domínio poderia dar certo até mesmo no Sasori, que não tem cérebro. O negócio é apelão.
Do Sasori, vamos falar do Deidara. É um especialista em batalhas de longo alcance, principalmente com a sua manipulação de argila e seu amor por explosões, o que poderia fazer algumas pessoas pensarem que esse fato seria o suficiente para ultrapassar o Mugen. Porém, a verdade é que o Deidara também teria dificuldades contra o feiticeiro. Afinal, como eu já falei nesse vídeo, mesmo o fogo foi capaz de ultrapassar o infinito, e explosões não seriam diferentes. Porém, vamos analisar. A luta do Deidara contra o Sasuke, ele está disposto a explodir tudo em busca de derrotar a pessoa com quem está lutando, e embora ele pudesse usar a C4, que são bombas microscópicas, o Gojo conseguiria ver com 6 olhos. Sasuke, ainda assim o Gojo não seria afetado por elas. Afinal, é bom lembrar que a técnica dele afeta o espaço a nível atômico, algo muito menor que as bombas do Deidara, que parecem funcionar a nível celular, o que impediria delas atingi-lo por causa do infinito. Fora também o fato de que o Gojo poderia conseguir enxergá-las, assim como o Sasuke fez por causa dos 6 olhos, só que agora, por outro lado... E o Gojo se teletransporta, então para ele sair do raio de alcance é extremamente fácil. Com 6 olhos ele consegue enxergar e ainda consegue se teletransportar, então sair do raio de alcance é muito fácil para ele. Deidara também poderia sobreviver ao Gojo por um bom tempo, já que se mesmo que o Gojo decida atacar com suas técnicas, o Shinobi poderia simplesmente se esconder dentro das argilas, como já mostrou ser capaz de fazer. Porém, assim como foi contra o seu parceiro, é muito provável que o Gojo conseguisse encontrá-lo com seus 6 olhos e expandisse o seu domínio, algo que o Deidara poderia fugir dependendo da altura que estivesse, ao usar o seu pássaro de argila, mas se for pego, é hit kill na certa. E por falar em tirar a vida... Deidara, eu acho que ele não tem realmente nenhuma chance contra o Gojo, tá? Porque, assim, tipo, a maior vantagem do Deidara é ele conseguir voar, no caso, manter distância do inimigo. Mas isso pro Gojo não é nada, isso porque o Gojo também consegue voar. Além de que, se o Gojo não quiser voar, ele tem o azul, poder de atração. Ele pode simplesmente atrair o Deidara de cima do pássaro até ele. E pro Deidara resistir a isso vai ser meio complicado, né? Então, a maior vantagem dele, que é ficar longe atacando, não vai ser útil no Satoru Gojo, porque ele pode encurtar a distância ou voando até onde o Deidara tá, ou simplesmente puxando o Deidara até ele. Outra coisa é que explosões como C1, C2 não iam dar certo no Gojo por causa do ilimitado. O C3 também tem um grande poder de explosão, né? É dito no databook que consegue levar uma vila, mas o Satoru Gojo, além de ter o ilimitado, ainda pode, no caso, teletransportar para fora do raio de alcance e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Então, C1, C2 e C3 é basicamente inútil. O Gojo consegue lidar com isso aí extremamente fácil. O C4, ele já explicou ali também que o Gojo consegue enxergar, né, por causa dos 6 olhos. É considerado, no caso, que essa microbomba seria o equivalente à energia amaldiçoada, chakra e energia amaldiçoada, então ele conseguiria enxergar assim como o Sasuke enxergou, pode sair do alcance das microbombas voando, assim como o próprio Deidara faz, ou se teletransportando. Então, realmente não tem nada que o Deidara possa fazer. Ah, mas o C0? Cara, é um raio de 10 km, mas o Gojo consegue se teletransportar. Então, não tem essa história que ele ia ser pego. Ele consegue sair do raio de alcance voando ou se teletransportando. Então, não tem nada realmente que o Deidara possa fazer para vencer o Gojo. O combo de habilidades do Gojo é realmente muito quebrado, cara. Algo que não é possível Hidan é outro, não dá tirar a conta. vida do Hidan, onde à primeira vista ele pareceria ter uma vantagem, já que a sua imortalidade é quase absoluta. Mas será que isso seria o suficiente para derrotar alguém como Gojo? Pro Hidan, a chave da sua técnica mortal é obter o sangue do seu oponente, o que lhe permite realizar um ritual capaz de refletir o dano que ele causa em si mesmo. Porém, aqui tem um problema. O Hidan precisaria do sangue do Gojo, e só isso já é uma tarefa praticamente impossível. Primeiro que tem o infinito, e segundo que o Gojo é um mestre em técnicas de cura, e já enfrentou inimigos com habilidades de regeneração e imortalidade antes. E tipo assim, o Gojo já, no caso, pegou um ataque aqui no pescoço e peito, que saiu cortando tudo, que foi lá na luta contra o Toji, pegou ataque na cabeça também, já perdeu o braço e conseguiu se regenerar e voltar como se nada tivesse acontecido, tá? Então, realmente, pra acabar com ele, a gente viu que tem que realmente ali partir ele no meio, e isso ainda fica meio forçado, porque lá atrás ele tinha dito que pra vencer ele, só se mesmo desconectasse, no caso, a cabeça do corpo, porque aí, digamos, acabaria a produção de energia amaldiçoada dele, meio que tiraria, no caso, o poder da tomada. Mas, de forma geral, tem que ser um dano absurdo realmente para conseguir vencer ele. Coisa que o do Hidan não mostrou conseguir fazer, porque ele pega ali as estaquinhas dele, fica ali se ferindo e tal. Ele acerta os próprios órgãos vitais, no caso, para refletir no outro, mas o Gojo poderia sim se regenerar. Mas para tudo isso, precisa, no caso, pegar o sangue do Gojo. E ele não tem como passar pelo ilimitado. Então, o Hidan também é outro que não tem muito o que fazer contra o feiticeiro mais forte. Por exemplo, o Sukuna, que conseguiu se curar mesmo depois de receber o roxo com 200% de poder. Mesmo se por algum milagre o Hidan conseguisse um pouco do sangue do Gojo, ele teria que esfaquear si mesmo repetidamente para causar algum dano significativo. Porém, o Gojo, com suas habilidades de cura e resistência, provavelmente se recuperaria antes que o ritual do Hidan pudesse surtir efeito. Afinal, o cara conseguiu batalhar contra o Sukuna recebendo vários e vários cortes da expansão. Esse Gojo é quebrado. Ele ainda estava rindo, mas vamos supor que o Hidan tente uma outra
execute uma jogada desesperada e corte sua própria cabeça para tentar derrotar o Gojo. Bom, isso seria basicamente um empate e não levaria o Hidan à vitória. E se o vilão ainda optasse para continuar esfaqueando, esperançoso de que o ritual surtisse algum efeito, o Gojo ainda teria opções para contê-lo. Por exemplo, a expansão de domínio ou mesmo o roxo, que poderia literalmente apagar ele completamente da existência. No final das contas, a vantagem do Hidan simplesmente não é suficiente. O Gojo com seus olhos e sua compreensão de espaço instantâneo ao... Na minha opinião, o Hidan não tem nenhuma vantagem. A vantagem, na verdade, é do Gojo, porque ele é intocável, então ele não tem como perder sangue pro Hidan usar o ritual dele. E basicamente a técnica que o Gojo pode usar, que é a expulsão de domínio, o Hidan não mostrou nada que pudesse, no caso, estancar aquela quantidade absurda de informações. Ele é imortal? É, mas a expansão de domínio em si, ela pode realmente chegar a matar a pessoa, mas o foco dela não é esse, é realmente paralisar a pessoa. O cérebro do Hidan, embora tenha um corpo fisicamente imortal, o cérebro dele não vai conseguir lidar com aquela quantidade de informação. Ser imortal não impede ele de pegar aquela quantidade de informação e basicamente dar bug. Então, se ele caísse na expulsão de domínio, ele também iria ficar ali paralisado e depois disso o Gojo podia fazer o que quisesse com ele. Inclusive, o que ele fez com o jogo lá foi literalmente pegar na cabeça dele, né, e desconectar com o corpo. E isso, obviamente, não ia eliminar o Hidan, mas ia deixar ele fora de combate. Então, eu não vejo realmente nada assim que o Hidan possa fazer para lutar contra o Satoru Gojo. Até aqui, eu creio que seja a luta mais fácil que o Gojo ia ter. Ou talvez, acho que seria mais fácil. Usar o azul, saberia como lidar com o Hidan antes mesmo do combate começar, já que ele poderia fazer algo muito parecido com o Shikamaru, deixar um membro da Akatsuki em pedaços dentro de algum buraco. Mas seguindo, temos o combate contra Kakuzu, que é um guerreiro formidável, com seus 6 corações que o tornam incrivelmente... Kakuzu acho que daria mais trabalho, porque ele tem um poder bruto muito grande, no caso usando elemento, liberação de fogo, liberação de raio, combina fogo e vento para deixar o fogo mais forte. Então, também tem uma força física muito grande, é bem rápido, então eu creio que ele ia dar um bom trabalho pro Gojo, mas é outro que infelizmente não tem como passar pelo ilimitado, né? Difícil de derrotar, sua durabilidade é quase lendária. Kakuzu é um adversário que certamente intimidaria qualquer um no universo de Naruto que pudesse ser atingido facilmente por seus golpes. Mas e se ele enfrentar alguém como Gojo? Alguém que não pode ser tocado facilmente? Bom, vamos dar a ele o benefício da dúvida e assumir que suas habilidades e durabilidade são superiores, mas no momento em que o Gojo decidisse usar sua expansão de domínio, toda essa resistência física se tornaria irrelevante. Dentro do domínio, Gojo poderia ver cada um dos seus 6 corações do Kakuzu como se estivesse olhando através de um vidro, e então ele começaria a destruí-los um por um, sem esforço. E a verdade é que, assim como outros casos aqui, o Kakuzu é mais poderoso que o Gojo, mas as habilidades do feiticeiro simplesmente tornam complicado demais de enfrentar ele. Até mesmo o Sukuna, do mesmo universo do Galego, teve que fazer o uso do Mahoraga, que pode se adaptar a qualquer técnica. Na real, o Sukuna teve que usar o roteiro malevolente, né? Ele teve que ter a ajuda do autor para conseguir lutar, porque sem a ajuda do autor, ele nem sequer conseguia lutar no corpo do Itadori, mesmo que ele tivesse dominado o corpo do Itadori, ou no corpo original dele, também não ia dar conta. Só conseguia lutar com o Gojo se usasse o corpo do Megumi e as 10 sombras com Mahoraga. Para entender como poderia passar pelo Mugen. E no caso do Kakuzu, seu jutsu inclui criaturas capazes de cuspir fogo e água, coisas que certamente não passariam pelo infinito. E mesmo em sua forma mais completa, com todas as suas criaturas elementais atacando o Gojo simultaneamente, o ninja simplesmente não teria como vencer. Gojo saberia exatamente onde e quando atacar, concentrando seus golpes nos pontos fracos do Kakuzu e encerrando a batalha rapidamente. Mas eu fico realmente intrigado como seria a batalha dele contra o Pen, porque agora, assim como contra o Kakuzu, ao invés de enfrentar um único oponente, o Gojo estaria diante dos 6 caminhos do Pen, cada um com as habilidades únicas e letais. A batalha seria mais do que um simples embate de força. Quem venceria precisaria realmente pensar bem nas estratégias. Os 6 caminhos do Pen, separados do Nagato, podem não ser tão rápidos ou fortes quanto ele, mas compensam isso com a visão compartilhada e uma sincronia perfeita em combate. Imagine o Gojo lançando seus ataques impressionantes, como vermelho ou roxo, apenas para um dos caminhos pular na frente e absorver todo o impacto, neutralizando instantaneamente a ameaça que poderia aniquilar qualquer outro adversário. E claro, não é só isso. O caminho Deva, com a sua habilidade de controlar as forças de empurrar e puxar, conseguiria enfrentar o Gojo de igual para igual, criando uma tensão palpável. E seria até engraçado ver a disputa de quem conseguiria atrair ou empurrar algo entre os dois. Embora claro que eu acredite que a capacidade do Nagato nesse quesito seja bem maior, visto que o seu Shinra Tensei destruiu Konoha inteira, enquanto o Gojo mostrou destruição parecida apenas quando usou o roxo e ainda assim não chegou perto do nível de destruição. Outro ponto é com o caminho humano, porque com o seu poder de arrancar almas, o que aconteceria se ele conseguisse se aproximar o suficiente? Gojo, que sempre confiou em sua defesa impenetrável, estaria diante de algo que poderia sim derrotá-lo, assim como a espada do Itachi, que mexe com algo espiritual. Porém, o Gojo ainda tem um trunfo.
Cara, o caminho humano, ele pode sim dar certo, mas tem que tocar. E ele não conseguiria passar pelo ilimitado. Então o caminho humano não seria ameaça pro Gojo, não. Sua expansão de domínio, e se ele conseguir aprisionar todos os 6 caminhos dentro dessa técnica, a vitória estaria quase garantida. A questão, porém, é se os caminhos do Pen, que são controlados à distância por Nagato, conseguiriam resistir ou se mover dentro da expansão. Outro questionamento ainda, e se o Gojo não conseguir capturar todos de uma vez? E se um ou dois escaparem? Nesse caso, o Gojo se encontra... No caso, se o Gojo usar a expansão de domínio, ele basicamente ia impedir, no caso, a conexão do Nagato com os Pens, porque o Nagato controla os Pens por meio do chakra. Mas já foi mostrado no Jujutsu Kaisen que basicamente como ele se fecha a barreira, meio que perde a conexão com o mundo de fora. O sinal Wi-Fi, digamos assim, que controla os Pen, né, por meio do chakra, meio que ia ser cancelado e eles não iam conseguir, acho que, se manter lá dentro conscientes, porque no final eles são só corpos controlados por chakra. Mas se o sinal de chakra para de chegar para eles, eles basicamente vão ficar indefesos ali dentro, tá? Encontrariam uma situação extremamente perigosa, já que os Pens que ficaram de fora poderiam destruir a casca da expansão por fora, já que a casca é muito fraca contra ataques externos, e assim sem o domínio, suas técnicas impedidas de serem usadas, já que quando a expansão é recém-desfeita, o feiticeiro passa um curto tempo sem poder usá-las, e ainda com o Pen no campo de batalha, a maré poderia virar contra ele rapidamente, e mesmo que o Gojo seja o feiticeiro mais poderoso da sua era, enfrentando os 6 caminhos do Pen, ele estaria em um território desconhecido. Porém, vamos ver se sua amiga de fã... O que eu acho que poderia dar um bom trabalho pro Gojo, que ele não citou aqui, seria o caminho preto, aquele caminho que consegue absorver, no caso, ninjutsu. Como ele tá considerando energia amaldiçoada e chakra a mesma coisa, o Mugen no final ainda ia ser um ninjutsu. Então, de alguma forma ali, digamos, como ele tentasse tocar o ilimitado, obviamente ele seria parado. Mas quando ele usar essa habilidade, no caso, absorver ninjutsu, ou seja, o ilimitado que tá ali funcionando ativamente para impedir ele, no caso ia ser absorvido pelo caminho preto. E aí, no caso, ele teria alguma forma de tocar o Satoru Gojo. Eu creio que isso daí poderia sim ser um problemão pra ele, né? Você teria a mesma capacidade? Porque a próxima luta é contra a Konan. A ninja é conhecida como a Garota do Papel, uma figura enigmática cujas habilidades raramente foram completamente reveladas na série. Seu momento de glória foi ao enfrentar o Obito, onde demonstrou seu poder devastador com um mar de 6 bilhões de bombas de papel. Mas a pergunta é, será que tudo isso seria suficiente contra alguém como Gojo? Konan, com a sua habilidade única de manipular papel, pode se transformar em uma tempestade de lâminas cortantes e explosões. Ela poderia até mesmo tentar envolver o Gojo em sua técnica mais poderosa, onde bilhões de pedaços de papel se transformam em bombas, criando uma sequência de explosões que poderiam destruir qualquer inimigo comum. Porém, o Gojo não é um inimigo comum. Mesmo se ele caísse na armadilha da Konan, preso naquele mar de explosões por 10 minutos, isso não seria suficiente para derrotá-lo. Primeiro que ele tem o Mugen, segundo que ele tem teletransporte. No mangá, ele foi aprisionado, no caso, dentro de uma placa tectônica, alguma coisa assim, debaixo do mar. Tinha não sei quantas barreiras lá pra tentar impedir ele de sair, quando ele fosse libertado do selamento. E o cara simplesmente se teletransportou, saiu de lá facilmente e foi encontrar o Kenjaku no outro lugar totalmente aleatório do lugar que ele tava preso. Então esse negócio de tentar jogar ele dentro daqueles 6 bilhões de papel explosivo, não dá nada pro Gojo. Ele consegue sair dali muito fácil, teletransportando. Ao contrário do Obito, que tinha a limitação do Kamui, o Gojo não precisa desativar o seu ilimitado após 5 minutos. Na verdade, ele pode mantê-lo ativo por dias. E assim, enquanto a Konan observasse as explosões, francamente, seria a cara do Gojo simplesmente aparecer atrás dela, tirando onda ou algo do tipo, somente para irritá-la e em seguida usar sua expansão. Eu realmente consigo ver o Gojo aparecendo atrás da Konan e falando algo debochado, tipo, ô, do papel, e aí, é só isso que tu consegue fazer? Tipo, é a cara do Gojo tirar onda com o inimigo depois dele tentar uma técnica super apelona e não dá certo. Eu acho que ele falaria algo do tipo. Infelizmente para Konan, mesmo com seu golpe mais poderoso, que exigiria tanto preparo e dedicação, assim como foi contra o Obito, não seria o suficiente para derrotar o Gojo. E por falar no Obito, com seu Sharingan e Kamui... E agora, Kamui, intangibilidade do Obito versus Mugen, o ilimitado do Gojo. E aí, quem que vai levar melhor? Em manipulação espacial e ilusões, e embora não tenha o mesmo domínio de Genjutsu que o Itachi, suas habilidades ainda são uma força a ser reconhecida. Conseguiu controlar a Kyuubi, né? Então ele não é qualquer um assim em Genjutsu. Especialmente em combate contra alguém como Gojo, pois possuem habilidades de intangibilidade, mas de maneiras completamente diferentes. O Obito, com seu Kamui, pode se tornar intangível, mas há uma limitação: ele não pode atacar e se defender ao mesmo tempo. Além disso, seu Kamui tem um limite de 5 minutos consecutivos, porém essa, entre aspas, fraqueza é relativa, já que o Obito pode desativar e reativar sua habilidade em um piscar de olhos, essencialmente reiniciando o relógio. E aqui, estamos em um território onde, em termos de velocidade, o Obito pode
realmente superar o Gojo, a fraqueza do Kamui, que o Minato explorou, poderia ser algo que o Gojo também conseguiria utilizar. No entanto, essa batalha não seria apenas uma questão de velocidade e força, seria também um jogo mental, onde ambos os combatentes precisariam ser astutos para encontrar uma brecha no arsenal do outro. A única maneira real do Gojo neutralizar o Obito seria através do contato físico direto, algo que o Obito provavelmente permitiria, apenas para usar isso como uma oportunidade para puxar o Gojo para a dimensão do Kamui. E aqui é que tá a chave do combate. Todos os ataques tradicionais do Gojo, seja vermelho, azul ou até mesmo roxo, seriam ineficazes contra o Obito enquanto ele estivesse intangível. Como o Kamui dele geralmente requer contato direto para funcionar, ele precisaria estar extremamente próximo do Gojo para tentar algo, e se chegasse ao ponto do Gojo usar sua expansão de domínio, o Obito poderia ativar o Kamui rápido o suficiente para evitar o pior e poderia escapar. No fundo, a luta poderia se arrastar por horas e horas, talvez até mesmo dias, sem que nenhum dos dois conseguisse realmente machucar o outro. A resistência de ambos é extraordinária, porém a técnica do Obito é um poder que manipula o espaço e daria a ele uma leve vantagem que poderia ser muito bem explorada, porém a maior arma para o Uchiha vencer realmente seria o Genjutsu, assim como o Itachi, e por isso ele venceria o combate. E por fim, temos os... o Uchiha é complicado, os caras têm Genjutsu, né, então se vacilar realmente toma. Que francamente, na minha opinião, ele não teria chances alguma contra o Gojo. Sério, ele é o mais bucha de todos. Imagina o Gojo enfrentando um exército de Zetsus brancos, milhões de clones prontos para o combate. O que eles poderiam fazer contra ele? Talvez desse ao Gojo um pouco de trabalho, um bom exercício, mas de fato os Zetsus não teriam a menor chance. Roxo, azul, vermelho, tudo isso ajudaria a terminar a guerra de maneira mais rápida, já que o Gojo nunca ficaria sem energia. Agora imagina isso contra um Zetsu apenas, não precisaria nem de expansão de domínio. Galera, foi isso, tá? O vídeo ficou bem interessante, tá? Como era 11 personagens pro Gojo, no caso, enfrentar, ele pode ter esquecido uma coisinha aqui, deixar de falar outra ali, mas de forma geral, o vídeo ficou bem completo, ele realmente trouxe pontos bem interessantes. E sim, ali dentro da Akatsuki, a verdade é que, embora a maioria seja, digamos, mais poderosa do que o Gojo, eles têm um poder de destruição maior, tenha, no caso, mais velocidade do que o Gojo, ainda é um fato que a maioria não tem meios reais de passar pelo Mugen, pelo ilimitado. E sem passar pelo ilimitado, você basicamente não vai conseguir derrotar o Satoru Gojo. Isso porque ele é extremamente resistente e também tem uma durabilidade muito grande, no sentido de realmente se não ficar sem energia amaldiçoada. Isso é falado mais de uma vez, inclusive, no mangá, que o Gojo, devido ao grande refinamento dele com controle de energia amaldiçoada, ele nunca fica realmente sem energia amaldiçoada. Então, mesmo dos personagens ali que são, digamos, mais poderosos do que ele ainda poderia sim acabar vencendo eles por resistência. Ele poderia arrastar a luta ali por um longo período, basicamente só se defendendo usando o seu ilimitado e tentando acertar os caras com vermelho, com azul, ou talvez até com roxo. E por fim, quando os caras tivessem cansado, ele ia aplicar ali uma expansão de domínio que a galera não entende, né, não tem conhecimento desse tipo de técnica, e poderia sim finalizar essa galera que no caso não tem meios reais de passar pelo ilimitado. Agora tem outros, como por exemplo o Obito, o Itachi, o próprio Kisame ali que ele falou, o próprio Pain também, usando ali a combinação certa dos seus caminhos, pode passar ali por ilimitado sim, tá? E conseguir finalizar o Satoru Gojo. Mas digamos que são os pináculos ali, o top 4, top 5 da Akatsuki, que eles realmente têm habilidades técnicas diferenciadas que dariam trabalho para qualquer um, e o Satoru Gojo aqui não é exceção, tá? Mas de forma geral, a galerinha que perde não é porque é mais fraca em si, e sim porque não tem técnicas capazes, no caso, de passar pelo Satoru Gojo, tá? Inclusive, eu gostaria de ver um vídeo dessa mesma pegada do Sukuna vs Akatsuki, porque eu creio que a maioria da Akatsuki conseguiria vencer o Sukuna, porque caso você não tenha percebido, o que faz ter luta aqui entre Satoru Gojo versus, no caso, a galera da Akatsuki, é a defesa dele, o ilimitado. Se não tivesse limitado, ia dar ruim pro Gojo contra a maioria. Só que como ele tem uma defesa praticamente perfeita, ele consegue se manter contra caras que são até mais rápidos e mais fortes do que ele. O Sukuna não tem isso daí, então ele vai precisar realmente ser mais forte, mais rápido que a galerinha de Naruto, coisa que ele não é, então ele ia tomar da maioria da Akatsuki. Inclusive eu sugeri esse vídeo aí pro Zé dos Animes, seria interessante, se ele não tiver feito Sukuna vs Akatsuki, daria bom. Mas já falei demais, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!